Disponível o edital de abertura das inscrições para o processo de seleção de alunos regulares para o ingresso do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, do Instituto de Biologia da UFO. As atividades começam no primeiro semestre de 2015. Serão ofertadas 15 vagas para o curso de mestrado acadêmico, destinadas a egressos de cursos de graduação nas áreas de Ciências Biológicas e Agrárias. Os interessados podem se inscrever entre os dias 20 de outubro e 7 de novembro. Mais informações pelos telefones 3225-8640, 3225-8639 ou pelo e-mail bioveg@imbio.ufo.br. Foi realizado hoje na Universidade Federal de Uberlândia o Seminário Internacional Desenvolvimento Territorial Rural, as experiências brasileira e espanhola. A programação contou com palestras de pesquisadores e profissionais da área. Atentos ao Seminário Internacional Desenvolvimento Territorial Rural, as experiências brasileiras e espanholas, profissionais, professores, estudantes participaram do evento promovido na UFO. Aberto ao público, o evento conta com palestras de pesquisadores de países europeus e profissionais da área. Como compensação, se parte da base de que a agricultura é bem público e como é bem público, se ajuda, se subvenciona, se ajuda aos agricultores. Foram debatidos os resultados dos estudos desenvolvidos por outros países e como esses estudos podem contribuir para o desenvolvimento de territórios rurais no Brasil, norteando assim o modo de pensar dos futuros empreendedores no campo. O calor intenso e o longo período de estiagem prejudicam a maturação e a conservação dos alimentos que fazem parte do cardápio da mesa do brasileiro. Nessa época do ano é bom ter atenção dobrada na hora do consumo de legumes, ovos e enlatados, para evitar as famosas viroses e intoxicações no organismo. Frutas diversas e uma fartura de verduras e hortaliças em promoção. Para não perder o alimento fresco com as altas temperaturas, muitos comércios fazem promoções e atraem em cheio o consumidor. Quem sai às compras leva para casa variedades. Que existe, como todo tipo de fruta. Dona Lourdes conta que reformulou o cardápio em casa e até mudou o hábito alimentar diário para aguentar os dias muito quentes. Por causa do calor, não consegui jantar, não consegui comer nada. Não pode comer nada quente? Nada quente, só tem que ser mais frio mesmo, mais light, né? E para suportar o calorão não tem jeito. A ordem é ingerir alimentos leves. A gente consome mais frutas e verduras. Geralmente são mais frutas para fazer sucos para refrescar no calor. Mas a ingestão de frutas, verduras e carnes ou de qualquer tipo de refeição considerada saudável exige cuidado e atenção máxima antes do consumo. O calor intenso aumenta o consumo de frutas e verduras em muitas famílias, mas especialistas alertam para os cuidados quanto à conservação, para não ter intoxicação alimentar ou mesmo danos à saúde. Às vezes a pessoa tem uma intoxicação alimentar comum, mas às vezes ela pode desenvolver uma salmonelose, uma toxoplasmose, depende do tipo da bactéria que crescer ali no que ela comeu estragado. Para ficar livre de qualquer doença ou mal-estar provocado pela ingestão indevida de alimentos, conversamos com uma nutricionista que ensina a maneira correta de armazenar folhas e hortaliças em geral. A gente deve limpar com água corrente, tirando todas as sujidades das folhas. Depois a gente coloca em água clorada, que a gente pode usar o hipoclorito de sódio ou então a água sanitária específica para a higienização de alimentos. Deixa o tempo necessário de 10 a 15 minutos, passa em água corrente novamente, aí a gente seca essas verduras com um secador de verdura ou então com um pano limpo e aí a gente guarda dentro de um recipiente fechado dentro da geladeira. Os embutidos enlatados também são perigosos quando consumidos de maneira errada. Uma simples latinha de sardinha ou de atum, mal armazenadas, podem afetar e muito a saúde. A gente pode consumir tudo de uma vez e tranquilo, ou então se não consumir todo o conteúdo do enlatado, a gente tem que trocar por um outro recipiente. Nunca conservar um enlatado aberto dentro da mesma embalagem, da latinha, porque ela possui uma película que pode ser tóxica. Após a gente abrir, isso vai ajudar a estragar mais rápido o alimento e pode dar uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que trocar de embalagem e conservar o tempo de espera do produto.
que pode ser de 3 a 5 dias após aberto dentro da geladeira. Sempre olhar no rótulo qual é o prazo de duração após aberto. As carnes também merecem atenção especial. As carnes, após congelada, a gente tem que consumi-la, a gente tem que fazer e consumir. Uma carne que já foi congelada, foi descongelada, a gente não pode congelar novamente antes da cocção, antes de cozinhar, porque senão a gente pode ter uma intoxicação alimentar. Nesse período, existe o risco do surgimento, da proliferação de micro-organismos patogênicos, que depois vão causar vômitos, náuseas, diarreias e dor de cabeça. Datas de validade, de fabricação, de tempo de conservação, segundo ainda a nutricionista, são fundamentais e devem ser observadas pelo consumidor. Tudo para não perder a saúde. Com esse calor intenso que a gente tem, principalmente na nossa região, a gente precisa se hidratar muito bem. Então, além dos 2 litros de água por dia, a gente consumir verduras, legumes e frutas que também são ricos em água, ajuda nessa hidratação para a gente evitar possíveis doenças, né, de desidratação, e isso ajuda a manter a temperatura corporal também. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. A gente se vê amanhã. Até lá.